como estão? Vamos fazer uma live fantástica hoje, gente, maravilhosa. Vocês não podem perder e tem que assistir até o final, tá? Nós vamos falar sobre os vínculos entre pai, filho e a criança que acabam gerando repercussões no futuro. Então fiquem aí que a nossa convidada já está chegando, tá? Oi, Luzi, já vou chamar você. Deixa eu achar aqui, gente. A Nini, Zá Santos, sejam bem-vindos. Olá, Ramayane, seja bem-vinda também, querida. Oi, Luzi. Olá, tudo bem? Bem, seja bem-vinda aqui. Você que é super querida, uma profissional fantástica, nossa, fantástica mesmo, que eu admiro demais. E eu tenho certeza aí que o pessoal que vai assistir também vai te amar, Ai, assim como eu. gratidão, gratidão, muita gratidão. Bom, Muita honra também estar aqui, poder contribuir um pouquinho com o seu público, legal. né? E, enfim, com as pessoas aí que chegam até nós. Vamos contribuir hoje, porque, olha, eu tenho certeza, vou repetir o tema aqui, que vai ser maravilhoso, gente. Como que nós, pais, podemos ajudar o filho na vida adulta, né? Como que a gente pode influenciar essa criança, tanto para o bem quanto para o mal? E a Lucy vai dar dicas fantásticas, com certeza vai abrir os nossos olhos para muita coisa também, que às vezes a gente tenta acertar e acaba fazendo, sempre tentando acertar, né? Acaba fazendo de uma forma que não é tão legal. Então, fiquem até o final, gente, vocês vão amar. Um pouquinho, você que é microfisioterapeuta, que é consteladora, entre outras terapias, fale um pouquinho de você para o pessoal te conhecer. Ah, tá ok, Lari. Bom, primeiro quero te agradecer também, né, por abrir as portas da sua casa para mim aqui. Então, eu costumo dizer que eu estou, né? Eu estou aqui como Luziana e eu estou a serviço da vida. E o meu servir é por meio das terapias, do autoconhecimento, por meio aí do desenvolvimento humano, por meio das técnicas aí, das ferramentas que a gente tem para que a gente possa auxiliar cada vez mais, né? Despertar cada vez mais o ser humano. Então, eu sim, eu sou formada em fisioterapia e a minha especialidade é em microfisioterapia. E aí depois eu digo que veio um mundo aí de infinitas possibilidades, né? Então, consteladora, hoje eu sou professora de constelação, conduzo cursos de constelação, sou reikiana também, tenho os cursos de reiki, trabalho também com a reprogramação biológica do Hammer, a nova medicina germânica, a PNL, um pouquinho mais do sagrado feminino, né? Que vai trabalhar esse universo aí do feminino. O Enneagrama, que estuda os perfis comportamentais das pessoas. Eu acabo me perdendo um pouco lá, de Teta Healing, é tanta coisa, é tanta Maravilhoso. informação que a gente acaba se perdendo um pouco. Mas, enfim, estamos aí nessa área para auxiliar cada vez mais as pessoas, trazendo, então, o autoconhecimento, o desenvolvimento humano e alavancando cada vez mais a vida que as pessoas desejam e merecem viver, né? O que você falou é legal. Que a gente deseja, que a gente merece. Porque muitas pessoas não se acham merecedoras, né? Isso é uma pena. Graças a Deus temos profissionais aí, terapeutas, que estão nos ajudando a acreditarmos que realmente merecemos coisas boas. Não sei se Quando a você gente tem fala do dois não filhos. merecimento, a gente já identifica uma crença limitante, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, vou pegar meu microfoninho aqui, porque aqui na frente da minha casa está com construção de um prédio. Então tá um Estamos barulho, te assim. ouvindo bem. A gente está te ouvindo Ah, bem. beleza. E então, quando a gente fala de não merecimento, a gente já entra em uma crença, né? A crença do não merecimento, por quê? Porque principalmente nós mulheres, e aí eu já vou entrar um pouquinho assim nesse assunto, porque eu sei que vai pegar aqui com o público que a gente está falando. Sim. Porque aí nós mulheres acabamos não nos sentindo merecedoras de viver uma vida mais fácil, uma vida mais leve, de desfrutar. Então a gente acaba ainda trazendo aquelas memórias, né? De dor, de sofrimento, de que a vida tem que ser sofrida, de que tem que trabalhar muito. E aí, quando a gente fala de mãe, gente, é assim, ó. Falar de mãe,
Nós não somos mais as nossas mães ou as nossas avós que não tinham máquina de lavar, que tinham que lavar as fraldinhas na mão, né? Que tinha que. Muitas aí que moravam no interior, talvez as suas mães que moravam no interior, que tinham que plantar na horta, que tinham que carpinar, que tinham que partir as lenhas, né? Nós não somos mais aquela geração. Só que, por amor e lealdade a elas, a gente acaba carregando tudo isso. E muitas vezes, então, quando a gente se torna mãe, a gente acaba acessando essas memórias das nossas ancestrais. Então, nós com os nossos filhos, assim, é uma coisa que parece que a gente tem que dar conta do mundo por eles, e para eles, enfim. E aí, às vezes, eu vejo muito, sabe, isso lá. Vamos ver. Só me dá um feedback aí, ok? Acho que ficou pior. Ah, É? é? Bem pior. Vou tirar. Melhor, bem melhor. Melhor. Bem melhor. Bem melhor. Então, essa questão do não merecimento, ela pode vir de crenças que a gente traz dos nossos pais. É isso? Sim. Não vou dizer que é sempre, né? Mas a grande maioria, sim. E para mulheres, né? Como o nosso público é mais mulheres, para mulheres, eu acho que é importante assim ressaltar que é da linhagem do feminino. Então são essas mulheres que tinham que cozinhar para muitos filhos. Então são para essas mulheres que tinham que, né, lavar, passar, ajudar a prover para tantos filhos, né? E aí, às vezes, eu vejo assim, algumas mulheres que chegam até mim que tem um filho, que tem dois filhos. Eu tenho dois filhos. Eu mesmo, às vezes, me vejo assim e falo, meu Deus, como elas davam conta! Como davam conta, Fralda na né? mão. Lavava a fralda na mão. E não só fralda, né, Lari? Roupa mesmo, né? A roupa da semana mesmo era lavado na mão, né? Então, a gente acaba entrando nesses movimentos. E muitas vezes... Travou um pouquinho, será? Estava mandando por WhatsApp, pronto, para algumas pessoas. Pode continuar. Então, e aí eu ia comentar que algumas vezes nós entramos nesse movimento sem, quer dizer, a grande maioria das vezes é sem perceber, porque é aquilo que está no nosso inconsciente. Então nós replicamos, claro que não vai ser igual, mas vai ser uma forma semelhante daquilo que as nossas mães, avós, bisavós, né, as nossas tias, enfim, viveram. E aí a gente acaba entrando nessa grande demanda com os nossos filhos, muitas vezes, né? Nem claro, não vou dizer que não é, mas que não tenha uma rotina, que não é puxado, mas muitas das vezes acaba entrando nessa. É um padrão mesmo, é uma memória que a gente acessa e que acaba, então acabamos replicando de uma maneira semelhante, tá? É um sentimento, é uma sensação daquilo que foi vivido no passado, a gente acaba acessando ela agora na nossa vida atual. Que interessante. E de uma forma assim, sem querer, a gente acaba passando às vezes para os nossos filhos essa intenção, assim, claro, de sem querer, de que é pesado, de que está difícil, de que eles dão muito trabalho para mim. Isso pode acontecer? Como é que funciona? Muito, né? Muito. A gente sabe que desde quando a gente está grávida, lá a partir do 13º dia lá, eu acredito que ainda antes disso, mas quando a gente trabalha com a microfisioterapia, fala-se que a partir do 13º dia, as memórias do que a mãe vive, o que a mãe sente, a criança já começa a armazenar, já começa a guardar ali, né, nas memórias celulares dela. Então a gente sabe que tudo aquilo que a mãe vive na gestação, tudo aquilo que ela passa na gestação, o bebê vai sentir, e nos primeiros anos de vida também o bebê vai sentir. Então, se essa mãe, por exemplo, desde lá descobriu que estava grávida, qual foi a emoção, qual foi o sentimento que ela gerou ali, isso vai passar para o bebê. E aí, Lari, vale ressaltar aqui, acho que já colocar no início assim da nossa live, dizer não é que nós estamos culpando ou querendo culpar as mães, mas talvez trazer um pouco mais de consciência do que eu vivi na minha gestação, do que isso pode estar interferindo, do que eu, né, posso estar contribuindo para aquela criança. E como eu sempre digo, trazer alguns entendimentos, talvez, do que eu vivo nos dias de hoje, que é aquilo que a minha mãe vivia e aquilo que foi passado para mim, né?
Sim, é bem isso, justamente, né? A gente não quer culpar de forma alguma, porque sempre nós tentamos fazer tudo tentando acertar, na verdade, da melhor forma possível para os nossos filhos. Mas é isso mesmo que a gente precisa entender. Como até tentar ser uma mãe melhor, um pai melhor para os nossos filhos, porque o nosso inconsciente traz muita coisa, né? Traz muita coisa e a gente acaba vivendo no dia a dia ali, jogando às vezes sem querer em cima dos nossos filhos. Coisas que você viveu que você nem sonha. Essa questão do peso, que tudo é muito difícil, muito pesado, é uma questão muito comum na minha vida, pelo menos, né? Eu acredito que na vida de muitas mães que eu vejo aqui no consultório, de que está muito difícil, está muito pesado. Pode ser que até esteja na prática, mas o negócio fica aumentado. É bem isso que você falou mesmo. Isso aí. Ó, deixa eu dar oi aqui para as meninas, né? Oi para a Ramayane, oi para a Rúbia, oi para a Sônia, oi para Inês aqui que estão acompanhando a gente. Que bom ter vocês aqui, sempre legal ter pessoas aqui. Se vocês também tiverem perguntas, né, Lari, ou querem São super compartilhar algo, bem-vindas. acho legal. Super bem-vindas. Podem perguntar, gente. Eu tenho uma pergunta bem legal que eu, que eu recebo aqui no meu consultório, e principalmente das mães, né, preocupadas quando voltam ao trabalho. E até dos pais também, da ausência em relação ao filho. Que a gente pode fazer para amenizar isso? Porque às vezes ela é necessária, essa ausência, mas a memória da criança, ela entende que o pai e a mãe não tá ali para proteger ela às vezes, né? Como a gente entende isso? Como pode melhorar isso? Sim. Então, assim, Lari, eu sempre falo que às vezes não é questão do tempo, mas é a qualidade do tempo que a gente passa com os nossos filhos. Nós pais somos os principais causadores dos traumas dos nossos filhos, isso é inevitável. Inevitável. Por quê? Porque a gente já começa a trazer as memórias que vêm lá de trás. Aí a gente passa para eles as memórias daquilo que a gente sente. A vida do ser humano, não é, ela oscila muito, né? Ela é muito de altos e baixos, e aí não tem como a gente não passar isso para os nossos filhos. Nós temos os nossos desafios, os nossos problemas, né, as nossas questões, e a gente acaba passando tudo isso para eles. E na primeira infância, vamos dizer, assim que os filhos nascem, depende. Hoje em dia, eu vejo assim, que são muitas as mulheres que precisam trabalhar, não é nenhuma opção, é precisar trabalhar. Por quê? Nosso custo de vida hoje é muito alto, então a gente acaba tendo que ajudar com o orçamento da família. Né? Muitas famílias elas contribuem, algumas mulheres elas contribuem de igual para igual com seus maridos e algumas hoje em dia até mais do que seus maridos, né? Então isso se faz muito necessário, não é mais nenhuma questão de escolha. Antigamente a mulher tinha escolha, não, vou ficar em casa para cuidar do filho ou vou escolher trabalhar e deixar com alguém. Hoje a gente meio que não tem muito essa escolha, né? É a nossa realidade, as coisas foram mudando e essa é a nossa realidade. Então, sim, é muito importante, né, Larissa, esses primeiros anos, o vínculo da criança com a mãe, os primeiros meses, principalmente, assim, eu acho de extrema importância. O vínculo da criança com a mãe, a presença, a atenção. Só que para isso acontecer, a gente também tem que pensar um pouquinho que tem que ter ali um masculino para dar esse suporte, para dar esse auxílio para que a mãe também possa de maneira integral. E outra, né? Nós sabemos que mesmo que a gente trabalhe aí de carteira assinada, de CLT, tem 4 meses, né? 4 meses de licença maternidade. 4 a 6 meses. Algumas instituições são 6 meses, outras 4 meses. Então, assim, é muito precoce para um bebê. Mas a nossa realidade é necessário que a gente saia, que a gente, né, vá em busca, ajude nas questões, né, contribua na questão do financeiro. Então, a gente acaba tendo que se separar por um período dos nossos filhos. Claro que é importante essa separação, a mãezinha já ir, né? Já vai conversando com a criança, vai explicando. Isso é muito, muito importante, Lari. Porque eu vejo que, assim, é como se... Eu não sei, às vezes as mães acham, assim, que a criança, tipo, por ela não entender, não precisa falar. E não. Por quê? Você vai programando, informando o cérebro daquelas crianças ou daqueles bebês. E a dica ainda é ouvido direito. Ouvido direito entra a informação. Ouvido esquerdo a gente fala que sai, né? Onde a gente mais comunica. E outra dica também que é legal. Quando a criança estiver dormindo, meia hora depois que ela dormir. Porque ela entra num sono mais profundo.
E aí é onde vai trabalhar no inconsciente da criança, programando, instalando aquela nova informação na criança. O que é bem legal de ser feito? Informar para essa criança que a mamãe vai deixar ela, por exemplo, sei lá, pela manhã, vamos dizer assim, a mamãe vai deixar você pela manhã, depois a mamãe vai trabalhar. E quando a mamãe vai trabalhar, Lari, é trabalhar, a mamãe vai auxiliar outras pessoas, a mamãe vai trabalhar porque a mamãe também se sente bem, a mamãe vai trabalhar porque isso faz ser necessário. Não, a mamãe vai trabalhar, isso é sofrido, é difícil, é dolorido e você vai ficar aqui, bebezinho, tá? Então, a mamãe vai trabalhar porque isso faz bem para a mamãe, isso vai ser bom para nós. Assim, a mamãe tem mais condições para poder proporcionar outras coisas para você também. A mamãe mostrar para a criança que a mãe também está feliz. Perfeito. E aí, Porque senão parece que fica uma culpa, né? A criança se sente mal porque ela tem que trabalhar por culpa minha. Porque eu exatamente isso. Olha a instalação do que a vida é difícil, que é sofrido, que é o peso, né? Lá no isso mesmo, sabe? Então, e aí a mamãe falar para essa criança, a mamãe vai deixar você aqui, sei lá, de manhã, né? Seja lá 8 horas da manhã, e a mamãe vai voltar. E isso também é importante. A mamãe ou o papai, ou a mamãe ou o papai vai voltar buscar você. E vai falando. Por que, Lani? Porque se falar, a mamãe vai deixar você e vai trabalhar, não é que a criança entende, mas vamos pensar. O que a gente está informando, né? A criança já vai começar. Cadê minha mamãe? Minha mamãe me abandonou, minha mamãe me deixou, minha mamãe não vai voltar, né? Então a gente informa para a criança que ela vai ficar ali por um período, porque isso vai ser bom para a mamãe também tá bem, trabalhando, ajudando outras pessoas, auxiliando, e depois a mamãe vai voltar, ou o papai vai voltar para buscar. E aí falar também, você pode ficar tranquila, segura, a mamãe escolheu um lugar que é que você vai ter proteção, a mamãe vai estar em contato com a titia, com a prof, enfim, com quem, né, com a babá, enfim, com quem seja, e qualquer coisa, a mamãe está aqui de volta. Olha que legal para as pessoas que entraram agora, para a gente passar essa segurança para a criança quando você acaba se ausentando demais e sente aquela culpa por ter que trabalhar e sair de casa. Quando a criança dormir, me corrija se eu estiver errada, Não, isso meia hora depois que a criança dormir, falar no ouvidinho direito dela que a mamãe vai sair, vai se ausentar, mas que a mamãe volta e que tá tudo bem, ela está segura. e que, Mais ou menos isso. e que a mamãe tá bem, que a mamãe tá feliz fazendo isso também. Ah, que legal. Isso mesmo, essa informação de que a mamãe está indo trabalhar e está bem é muito importante, né? Para não carregar aquele peso, Por realmente. quê, Lari? Lembra que a criança sente tudo? E ela Sim. sente. As crianças são muito esponjinhas daquilo que a gente vive. Então, se eu tô deixando meu filho lá na escola com dor, com aperto no coração, com tristeza, com sofrimento, a criança vai sentir, entende? Então precisa ter isso também da mãe, né? Que tá tudo bem. Por mais que sim, né? Não adianta dizer que nós mães temos essa culpa de ter deixado, né? A gente tem duas culpas, né? A culpa de deixar a criança ir trabalhar e a culpa de estar trabalhando e não estar com a criança, né? Então a gente tem duas culpas assim que é constante na nossa vida. De não trabalhar e não ter dinheiro para dar o melhor para ela, né? Então são várias coisas. É isso mesmo, entende? E aí, Lari, a outra dica, assim, a outra dica e resposta, né, sobre o que você me perguntou, que eu acho que é bem importante aqui ressaltar, é o tempo de qualidade. Então, esse é o tempo que eu tenho para ficar com os meus filhos. Eu, Luziana, eu deixo as minhas crianças na escola às 8 da manhã e pego eles às 6 da tarde. Algum dia que eu consigo, eu saio antes do trabalho e lá pelas 5 horas, 5 e meia, eu pego as crianças, né? Mas se não, normalmente é das 8 às 6 que eles ficam na escola. 6 horas da tarde eu pego as crianças, é para eles. Então daí a gente vem para casa, a gente toma banho, a gente faz a nossa rotina, a gente brinca, a gente conta história, a gente monta quebra-cabeça, a gente faz bagunça, né? A gente assiste junto, a gente é ali, estado de presença. Isso faz total diferença. Não é o tempo de quantidade, sim o tempo de qualidade. Tá?
Às vezes você acaba ficando o dia inteiro com a criança, mas tendo que trabalhar junto no celular, e isso não é um tempo de qualidade, justamente. Precisa reservar um espacinho ali que é de extrema importância para a criança, né, que está em formação. Lu, e essa dica que você deu de conversar com a criança quando ela está dormindo, até que idade funciona mais ou menos? Até 12 anos de idade, que é onde a gente muda para, então, de primeira a segunda infância até 7, de 7 a 12 a segunda infância. A partir dos 12 anos, então, normalmente as crianças vão já viver aquilo que foi instalado de 0 a 12, tá? Então, até 12 anos, a partir do momento que a criança nasceu, até 12 anos, até antes de nascer, né? Dentro da barriga já dá para conversando. Exatamente, né? E conversando com essa criança, já ir preparando ela, já informando, né? Já ir programando realmente como vai ser aqui fora, né? Mais ou menos, enfim, tá? Essa questão, pegando gancho da questão financeira, eu sei de muitos pais, eu mesmo já fiz isso, até na criação também passei por isso, que os pais tiveram dificuldades financeiras e sem querer acabam passando aquilo para os filhos, aquela escassez, está difícil, tudo é muito caro. E como que a gente convive nos dias de hoje com dificuldade financeira? Como é que a gente tenta amenizar isso para o nosso filho, para ele não crescer achando que tudo é escasso, que tudo é muito caro? Dá uma ajuda assim, para nós nesse sentido. Então assim, Lari, claro que sempre primeiro a gente precisa trabalhar o pai e a mãe. Eu, Luziana, quando chegam bebês para mim ou crianças, né, não tem como não trabalhar o pai e a mãe, porque não tem como, né? Porque as memórias realmente vêm aí do pai e da mãe, as primeiras memórias, tudo aquilo. Nós somos um resultado da nossa mãe e do nosso pai, né? Essa questão da nossa ancestralidade, ela tá muito forte em nós, ela tá muito presente em nós, né? Então a gente carrega nas informações do nosso DNA aquilo que os nossos antepassados viveram. Seja isso dificuldade, seja isso alegria também, seja enfim, nós carregamos, isso está no nosso DNA. Então, primeiro de tudo, Lari, eu diria assim que o pai ou a mãe que precisa mudar um pouquinho dessa mentalidade. Porque eu sei, né? Não, a gente não vai ser aqui, mas essa não é bem assim. Vamos dizer, eu tenho dinheiro. Tá, hoje talvez eu não tenha dinheiro, mas eu não vou ficar falando. A gente sabe da importância de não ficar falando. Eu não tenho dinheiro, as coisas estão difíceis, tudo é muito caro. Primeiro de tudo, é isso que eu já vejo que precisa trabalhar. É a mãe ou é o pai? É a mãe ou é o pai que estão falando que tudo é muito caro, que as coisas são muito difíceis, que eu não tenho dinheiro. Então a gente ressignifica, primeiro de tudo, já aí. As coisas estão caras, tá ok, também concordo, tem muita coisa que tá cara. Mas eu não tenho dinheiro, eu não vou ficar falando. Opa, talvez eu vou até. Talvez eu sempre tenho que tentar ver de uma outra maneira. Por exemplo, se as coisas estão caras, o que eu posso fazer para aumentar o meu orçamento para que eu possa comprar essa coisa que está tão cara? Ou ainda, as coisas estão caras, então eu preciso dar uma priorizada naquilo que hoje eu necessito, né? Ainda eu não tenho dinheiro. Gente, essa não pode falar. Não pode mesmo. Essa assim não dá para falar. Essa é proibida. Eu não tenho dinheiro. Nós somos muito prósperos e nós somos muito abundantes. A nossa vida também não é só sobre ter ou não ter dinheiro, mas vamos falar em dinheiro, espécie, né? Em materialização. Muitas vezes vocês têm dinheiro e vocês só não enxergam o quanto vocês têm, porque vocês estão. Esse dinheiro ele está sendo distribuído no orçamento da família, né? Então precisa olhar quanto que vocês estão pagando, por exemplo, sei lá, seja aluguel, quanto está pagando de aluguel, quanto está pagando para babá, quanto está pagando de fralda, quanto está pagando de leite, quanto está indo no mercado, quanto está indo de plano de saúde, quanto está indo na farmácia, quanto está indo no lazer, quanto está indo na roupa que está vestindo, no calçado. Olha quanto dinheiro vocês têm. Mas ele está sendo distribuído para várias áreas, para vários lugares, vamos dizer assim, e aí existem prioridades, né? Eu, Luziana, quando eu tive a Laura, a minha prioridade foi ter uma babá em casa das 8 da manhã às 6 da tarde. Essa foi a minha prioridade, porque eu estava em um momento da minha vida profissional que eu estava precisando trabalhar muito, porque foi
momento, assim, tipo, meio que de ascensão na minha vida profissional. Então, tipo, eu tinha que aproveitar aquela fase, eu não tava conseguindo parar muito ali para me dedicar só à maternidade. Então, isso foi para mim uma prioridade naquele momento, né? Naquele momento eu decidi investir, e não foi gastar. Eu decidi investir em uma babá. E eu também tinha uma opção, eu tinha uma prioridade, assim, que eu não queria colocar a Laura em escolinha tão cedo, né? Tão cedo. Nesses primeiros meses, né? Então, como eu tenho graças a Deus, a possibilidade de estar fazendo os atendimentos online, eu joguei muitos atendimentos para online e o que eu fazia? Eu atendia e nos intervalos dos atendimentos eu podia amamentar. Só que enquanto eu estava atendendo, eu precisava de alguém que ficasse com ela. Então eu fazia um atendimento e logo ela vinha aqui, né, para amamentar. Às vezes ela vinha no final das sessões, assim, ela não aguentava e vinha no final da sessão para mamar, participava da sessão já. Mas isso foi uma prioridade. E a gente sabe qual o custo de ter uma babá das 8 da manhã às 6 da tarde. Hoje tem um custo, mas isso para mim naquele momento foi uma prioridade. Até escolhi, eu optei em não colocar ela numa escolinha e ter uma babá. Então são prioridades que a gente acaba colocando na nossa vida. E aí, assim, não é que eu não tenho dinheiro, eu tenho. E eu acabo tendo algumas prioridades nesse momento para a gente ir distribuindo. Então, primeiro de tudo, o pai e a mãe precisam mudar esse mindset em relação ao financeiro. Falo, eu não tenho dinheiro, menos eu vou ter. Exatamente. Quanto mais eu falo não tenho dinheiro, menos eu vou ter. Então, às vezes a gente pode usar assim, o orçamento deste mês não permite que a gente faça isso. Por quê? Porque a gente tem um planejamento e o orçamento desse mês a gente tem essa prioridade. Mas agora, talvez até mesmo quando a gente vai falar, eu já vou falar isso como comunicar isso para os nossos filhos, sabe? Então, quando os nossos filhos eles querem, né? Quer o carrinho, quer o brinquedo, quer não sei o que, isso aqui, mamãe não tem dinheiro. Não, né? Filho, olha, nós temos uma prioridade. Lembra? Um combinado aí, sei lá, tem a festinha do aniversário, nós temos a prioridade de pagar uma boa escola para você, nós temos a prioridade disso, nós temos a prioridade esse mês nós temos o aniversário, né, da Laura, então nós vamos precisar economizar no orçamento aqui. Então agora a mamãe não vai comprar esse carrinho, porque lembra que a gente tem X, Y, Z para fazer. Mas nós podemos organizar, então, o nosso orçamento, se for algo que, sei lá, que a criança queira muito e que o pai e a mãe também compartilhem daquilo, nós vamos organizar o orçamento para que a gente possa comprar isso. E aí é muito legal desde cedo, lá aqui em casa, o Lucas tem um cofre, gente, todo dia ele chega da escola, ele quer cotar as moedas, ele quer mexer naquele cofre. Às vezes ele acorda de manhã, ele tá lá com aquele cofre e fala, filho, mas o que tanto conta esse dinheiro, filho? O que tanto conta esse dinheiro? E ele nem sabe o que ele quer comprar com o cofre, mas tá lá o cofrinho dele. Então a gente vai trabalhando. Organizar dentro do dinheiro, de certa forma, né? Exatamente. Eu mudei um pouco, porque eu falava muito, eu falava assim, eu não tenho dinheiro. Eu mudei, agora eu falo, eu não tenho dinheiro, mas não é para isso esse mês. O dinheiro é para outra coisa. Você falando isso, agora eu lembrei. O Lucas, a gente vai no mercado, sabe? E aí, então, eu chego no mercado e ele diz assim, mãe, hoje você tem dinheiro? Ele já fala assim, entendeu? Mãe, hoje você tem dinheiro? Daí, quando ele fala, você já tem dinheiro? Eu já sei que é para ele querer comprar alguma coisa. Eu falo, filho, hoje a mãe tem dinheiro para comprar uma coisa mais em conta. Daí, uma outra vez, eu falo, filho, hoje a mãe tem dinheiro para comprar uma coisa que você quer. E quando é uma coisa mais em conta, é o Kinder Ovo, porque daí dentro do Kinder Ovo tem um brinquedinho, né? Que é o brinquedinho que ele quer. Aí quando a mãe tem um dinheiro a mais sobrando, daí ele já sabe que pode pegar uma outra coisa lá no mercado, enfim, sabe? E é importante também fazer isso, Lari, porque senão a criança ela fica na mente dela o quê? Nunca tem. Nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro, nunca tem dinheiro. Esses dias... Tem uma pergunta que é bem isso que você está falando. A Cassol falou, chegou depois e falou, a mãe dizer isso sempre interfere na vida financeira do filho? É isso que a gente está falando, né? Não tá aparecendo as perguntas para mim. Como que é a pergunta? A mãe dizer isso que não tem dinheiro, sempre vai interferir na vida financeira do filho? A mãe dizer sempre para a criança que não tem dinheiro, se isso vai interferir na vida do filho? Então, sim, né? Como eu expliquei, não é que a gente também
vai ficar, ah, não, o filho pode comprar tudo o que quer, faz tudo o que quer, a mãe tem dinheiro, mas explicar, né, as prioridades, explicar que hoje nós não vamos comprar, porque senão eu também passo por isso. O Lucas, que agora tá com 4 para 5 anos, toda vez que ele vai no mercado, ele quer comprar um brinquedo. Então eu explico para ele, filho, nós não precisamos comprar toda vez um brinquedo, mas não é porque a gente não tem dinheiro, né? Nós temos o dinheiro, mas nós não vamos ficar gastando toda vez em comprar um brinquedo, que a gente tem que comprar roupa, a gente tem que isso, a gente tem que viajar. Agora eu falo para ele que a gente tem que viajar de avião. Então, daí você precisa ir negociando ali com a criança. Mas sim, cuidar para não ficar falando que não tem dinheiro, né? A criança cresce achando que não tem dinheiro. Até não importa, assim, mesmo uma família que ganha um salário, 2 salários, é dinheiro. Claro, não é tanto. Né? Daí, se você passar essa informação para o seu filho, a mamãe nunca tem dinheiro, não tem dinheiro, tem que passar dessa forma que você falou, né? Eu tenho para isso, para não crescer com essa informação de que tudo é escasso. Exatamente. Porque realmente vai crescer achando que nunca tem e nunca vai ter. Mais ou menos isso, né? É exatamente isso, exatamente isso. Você sabe, Lari, que agora, às vezes a gente viaja, às vezes não, nós viajamos praticamente uma vez no mês para dar curso no sudoeste aqui do Paraná, e cada vez que a gente vai, né, então a gente acaba parando em restaurante para almoçar, e enfim. E quando a gente era criança, quando a gente viajava assim com meu pai e com a minha mãe, a gente parava, muitas vezes a gente levava comida, né? Aí, para parar e comer com a comida ali, a dita da farofa, né? Que era aquele frango com a farofa, e parava. Parava embaixo de um pé de árvore lá e comia, e era gostoso também, né? Criamos memórias. Mas a gente também, criança, queria, quando parava, às vezes, em algum lugar, posto, restaurante, alguma coisa assim, a gente também queria as coisas. E aí, toda vez que a gente parava, meu pai falava: na volta a gente compra. E essa volta nunca chegava essa volta. Na volta a gente compra e essa volta nunca chegava. E aí, Lari, eu me peguei cada vez que eu vou para a cidade do Sudoeste do Paraná, né, para dar o curso. Então, o Lucas quer isso, o Lucas quer aquilo. Hoje em dia tem muito mais, né? A gente para nos restaurantes e aí tem mini shopping nos restaurantes, né? E aí, cada vez ele quer isso, quer aquilo. E daí me vem aquela frase: na volta o pai compra. E quando eu ouço aquilo, eu falo: não, a mamãe vai comprar, filho, a mãe vai comprar. Você lembra a memória do seu pai que ficou, tadinho. Ai, eu lembro da volta, a gente compra. E claro, também não é que toda vez eu compro, né? Então, às vezes eu explico. Então, às vezes eu já falo para ele antes do restaurante. Eu falo: filho, hoje nós não vamos comprar nada. E aí, beleza, sabe? Mas tem vezes que não tem como escapar. E tem vezes que eu falo: que bom. E eu falo. E eu falo mesmo: sim, filho, a mamãe vai comprar. E que bom que nós temos dinheiro para poder comprar. E a mamãe vai comprar. A mamãe tem o dinheiro para comprar. Vamos comprar, filho, vamos comprar. E a gente vai comprar. E é dessa maneira, Lari, tipo, tratar com mais... Isso, quando eu digo mais leveza, precisa ser tratado realmente com mais leveza. Porque olha, quando eu falo isso, quem está assistindo, observa quando eu falo isso, se não soa de alguma maneira aí para vocês estranha. De dizer assim: sim, filho, a mãe tem dinheiro, vamos comprar, vamos comprar. A mãe tem dinheiro, vamos comprar. Olha, soa ou não soa estranho para vocês? Foi estranho, sim, para muita gente, com certeza. Soa É estranho ter dinheiro, né? Exato, Lari, exatamente isso. E além de tudo, além de ser estranho alguém ter dinheiro, alguém, tipo assim, de dizer: não, filho, vamos sim, vamos comprar, mamãe tem o dinheiro. Isso é como se não fosse normal, tá vendo? Isso deveria ser o normal. E isso deveria ser. Não é certo ter muito dinheiro. Isso, parece que não é certo. Então, essa é a maneira mais leve da gente lidar com as coisas, da gente, né, conduzir dessa maneira com os nossos filhos, de ser leve pra gente também. A mamãe tem dinheiro e vamos comprar, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E eu falo pra ele. Quando não falo pra ele, eu tenho dinheiro, mas não é pra isso. Falo pra ele, falo pra Laura: é pra isso que a mamãe trabalha. Tá vendo, filho? Por que vocês precisam ficar, às vezes, lá na escola? Porque daí a mamãe pode comprar para vocês as coisinhas quando vocês querem. E é assim que eu falo para eles mesmo. Eles entendem dessa maneira e... Enfim, né? Não vou dizer que é a maneira mais correta aí, talvez, enfim, mas
tem sido muito leve, pelo menos aqui, porque é isso que eu sempre Legal. falo, né? Eu gosto de fazer na prática e compartilho com vocês o que eu faço na prática. E é o que eu também estudei, claro, é o que eu também aprendo, é o que eu também tenho ainda entendimento, que é a maneira que a gente deve lidar com o dinheiro. A gente deve tratar o dinheiro como algo natural da nossa vida, como algo essencial também na nossa vida. Não Né? pesado. É uma parte, uma área da nossa vida que deve ser leve assim também, tá? Realmente, né? Parece que eu cresci em alguns momentos assim que o dinheiro era difícil de conseguir, eu tinha que trabalhar duro, que era pesado. Coitados, meus pais, né? Todo mundo tenta acertar, mas é tudo muito caro. E hoje eu posso, né? A gente tem que olhar de uma forma mais natural, é verdade. Ó, a doutora Janine, que é pediatra fantástica, falou assim: amando a live, obrigada! Como ter um pensamento positivo em meio a tantos problemas? É, é um desafio constante do nosso dia a dia. Mas, quem foi que fez essa pergunta do pensamento? Doutora Janine, pediatra. A mesma pessoa, tá? É que pra mim não tá aparecendo nos comentários aqui, tá? Mas pensamento difícil ou pensamento positivo durante o nosso dia a dia. Primeiro de tudo que eu dou de dica e que eu também faço, como você fala, eu pratico e depois que eu pratico eu compartilho. Nosso estado de presença, trazer cada vez mais a consciência, né? Claro que o nosso dia é muito corrido, é muitas coisas, é muitas tarefas. Eu mesma, antes de fazer a live, pensei, meu Deus, eu já vivi o mundo hoje, eu tô acordada desde as 5:30 da manhã. Eu acordo cedo para estudar, para colocar minhas coisas em dia também. E já vivi o mundo aqui, e ainda tem mais um meio período aí ainda pela frente, né? E aí, nessa correria toda, tipo, como manter essa positividade, enfim. Dicas, tá? Estado de presença é de parar. Fecha teus olhos assim, um minuto que seja. Fecha teus olhos um minuto. Respira, volta pro teu centro. Conecta com o teu coração, conecta com a tua alma. Respira trazendo a energia vital. A energia, né, o prana que a gente diz, a energia que nos leva para a vida, que nos leva para o agir, para a ação, para o aqui, para o agora, trazer o estado de presença, consciência plena. E observar, por exemplo, hoje de manhã eu tive um problema, eu tive uma questão. O que isso gerou em mim? Quais são os sentimentos? Quais são as sensações? Isso já passou. Então eu volto para mim agora. Eu tenho que ainda talvez resolver esse problema, beleza? Eu tenho que resolver esse problema, mas agora, nesse estado de presença, o estado de presença, Larissa. Eu pratico aulas de yoga que traz para mim muito essa consciência do aqui e do agora. Ontem eu tive uma experiência assim, gente, uma coisa tão boba, mas até compartilhar com vocês, porque a gente não consegue dar a importância, muitas vezes, nesses pequenos detalhes do nosso dia a dia. No final da aula de yoga, que sempre para mim é muito bom, e eu coloco uma aula de yoga assim, tipo 2 da tarde ou 1 da tarde, que é para dar essa quebrada durante o dia. E no final da aula de yoga, tem aquele momento que a gente pode deitar, pode relaxar. Ela passou um olhinho, eu não sei qual é, depois eu vou ter que perguntar o nome. Passou um olhinho que eu não sei qual que é. E ela falou, vocês cheiro. Gente, aquele cheiro era tão bom, tão bom. E aquele momento, aquele meu estado de presença, ele estava tão pleno que tipo assim, nossa, que coisa mais boa da vida que eu tô podendo desfrutar. Tipo, 2 horas da tarde, tô ali terminando a minha aula de yoga plena, cheirando um olhinho tão maravilhoso, que tipo, como que eu vou sair dali e não vou ver outras coisas boas ao meu redor? Ou como que eu vou sair dali, né, não me sentindo bem? Como que eu... Sabe? Então, assim, são pequenas coisas, às vezes, no nosso dia a dia, durante o nosso dia, que vão fazer essa diferença de fazer com que a gente volte para quem somos, para onde queremos ir, que isso também é importante, porque nós precisamos ter clareza de onde nós queremos chegar. De manhã, acordem e façam um planejamento mental, né? Ou tragam de volta aí, né, os sonhos, os planejamentos, aquilo que vocês desejam alcançar na vida de vocês, sei lá, seja uma viagem, seja um carro, seja uma casa, trazer na mentalidade tudo isso, porque aí eu vou me sentir mais motivada para fazer o que eu tenho que fazer para enfrentar a vida, para enfrentar os desafios, para enfrentar os problemas. E mesmo cansada, eu vou dizer, bora lá, porque eu sei onde eu quero chegar. Então, acho que isso, assim, para mim, faz muita diferença. Porque a gente, às vezes, na criação dos filhos e trabalho, você fica no piloto automático, né? Não presta atenção em nada e vai fazer.
respira, Larissa. A gente não respira, a gente não para respirar. E aí a nossa mente é roubada. É roubada do estado de presença, do aqui e do agora, né? Então, Aí respirar. viramos mães cansadas. Eu sempre uso esse termo, que é muito comum aqui no consultório, eu mesma, as mães cansadas. Então, esse estado de conexão com Deus, com você mesma, é importante mesmo, né? Ou a Tarsila falou daquele tema, a Tarsila é uma abençoada, falou, acho isso muito importante da questão financeira. Quando eles vão junto no mercado, deixamos eles escolherem alguma guloseima, estipulando o valor. É isso mesmo. Sem falar que tudo é caro, não tenho dinheiro. Tema para outras prioridades, aquilo que a gente falou, e cada um escolhe uma coisinha, dependendo do dia, né? Mas essa informação da escassez a gente não pode passar para os nossos filhos. Perfeito. Aqui, ó, a Dani. Adorei essa fala, pois sem querer repetimos essas ações. Eu não sei qual é a fala, mas eu acho que deve ser a do dinheiro, né, Luzi, que a gente falou. Realmente. Aqui, ó. Tipo, não pode deixar no prato, é pecado. Escutei muito isso. Ah, legal, podemos falar sobre alimentação já, Luz. Já embarca aí nessa fala da Dani. Você tem que comer tudo. Aquelas informações que os pais, principalmente. Memória de escassez. Memórias de escassez. São, então, ancestrais nossos, pode nem ser nossa mãe, nosso pai, pode ser avós. Então, assim, a gente carrega até 4 gerações. Então, pais, avós, bisavós e trisavós. 4 mais presentes. Mas a gente sabe que a vida vem, né? Vai vindo de geração em geração, mas 4 são mais presentes. Então, essas falas são muito memórias de escassez. Então, pessoas que às vezes passaram fome, pessoas que não tiveram, né, ou que tiveram muita dificuldade para simplesmente se alimentar para sobrevivência, tá? Então, essas memórias do tipo não pode jogar fora, né? O que você falou, acho que é pecado, né? Não pode deixar no prato que é pecado, não pode jogar fora que é pecado, enfim, alguma coisa assim. São memórias de escassez que a gente pode estar carregando dos nossos ancestrais. E é isso que eu falo, não é sobre a criança, é sobre a mãe e sobre o pai que falam isso, que comunicam isso. Então a gente tem que buscar quais são essas memórias de alguém que passou fome no sistema ou alguém que teve muita dificuldade para ter o que comer no sistema familiar. E aí isso tá tão forte ali na pessoa que ela vai acabar passando isso sim pros filhos, né? Através dessas falas, ou enfim, né? Essa questão aí de ter que comer tudo, que não pode jogar fora, enfim, tá? Mas isso são memórias de escassez lá de trás. Eu lembro que tinha uns parentes que falavam pro filho, você tem que comer tudo, e a coitada da criança não aguentava mais, tinha que comer, se empanturrar, não aguentava mais porque estava no prato. Eu fico pensando o que que virou depois, né? Porque teve que escutar que tinha que comer, é isso mesmo que você falou, né? Essa escassez fez bastante diferença depois. E isso assim, Lari, só para trazer assim o entendimento também, a comida, a gente tem as questões das fases, né? A fase oral, né? Depois vem a fase lá que é mais do desfraude, e depois tem a outra fase, que agora não vou me lembrar aqui de cabeça o nome, mas enfim, a gente cria esses traumas da fase oral nos nossos filhos. E aí o que acontece? 2 desequilíbrios. Ou a criança ela pode virar, tipo, não querer falar, se comunicar, guardar ali, né, a fala, esses traumas da fase oral, ou tipo ser uma criança muito tagarela, falar demais, não falar demais, não posso dizer assim, falar demais, né, mas uma tagarelice mental, ela acaba expressando por meio da tagarelice mental. Então a gente cria esses tipos de traumas, que são os traumas da fase oral da criança, tá? Que daí já os de fase, os traumas de fase do período ali do desfraude, esses são mais corporais. Então daí a pessoa fica mais, vamos dizer assim, com traumas no sentido do físico mesmo, né? Às vezes são crianças que daí acabam ficando mais tímidas, essas questões assim. A Tarsila falou assim: a nossa educação financeira foi muito negativa. É difícil e precisamos mudar o pensamento. Até porque os nossos pais não tinham o conhecimento que a gente tem hoje, né? Graças a Deus, hoje temos acessos a livros, internet, coisas que nos ajudam. E eles, principalmente aqui no Paraná, tem muita gente que veio de origem de imigrante, passou por escassez, falência, entre outras coisas. Então era uma vida um pouco mais sofrida. Imagina, fizeram o que podiam, né? Sim, com certeza, né? Então, sim, primeiro de tudo o pai e a mãe. Por isso que eu falei, né? Eu acho que a live, ela, claro que
o tema da live é para a gente evitar, ou para a gente não só evitar, mas talvez uma nova direção para com os nossos filhos, mas principalmente para a gente entender o que a gente carrega, né? Do que a gente viveu, porque um dia a gente também foi bebezinho, um dia a gente também foi criança. E aí, o que eu carrego? Então, primeiro de tudo, eu preciso me trabalhar, primeiro de tudo, eu preciso me liberar. E assim, consequentemente, eu vou conseguir passar uma comunicação, né? Talvez um direcionamento muito mais fácil, muito mais leve, muito mais assertivo para os nossos filhos e aliviar tudo isso que a gente vem vivendo. Eu vejo que a minha geração já não sofreu como a geração da minha mãe. E a minha filha já não está sofrendo como a minha geração. Eu vejo que as coisas, graças a Deus, elas estão assim evoluindo. Então, cada vez mais com conhecimento, a gente pode, né, fazer diferente. E aceitar que a gente pode fazer diferente, né, Lari? Nós não precisamos fazer sofrer como foi sofrido, né? As coisas não precisam mais ser difíceis como elas foram difíceis. Então, quando a Lari até me convidou para o tema, né, da importância do pai e da mãe nesses primeiros anos de vida, assim, é um tema muito importante. Eu trabalho tanto com a microfisioterapia quanto com a constelação. A gente volta lá para esses primeiros anos. A gente volta lá para mãe, para pai. E aí a gente também traz reflexos, né, Lari? Que não é culpar ninguém, mas trazer o entendimento, trazer a consciência daquilo que é importante. Então, lá na nossa primeira infância, nós temos o pai e a mãe têm papéis essenciais na vida dos filhos e cada um cumpre com algo. Então vamos lá. O pai, ele é responsável por passar para os nossos filhos, né, para a criança, o sentimento de segurança, proteção, tranquilidade e financeiro. E esse financeiro é o financeiro do arroz e do feijão. É aquilo que ele vai dizer assim, não, pode ficar tranquila, mamãe, porque não vai faltar comida, né? Não vai faltar comida. Esse arroz, esse básico, né? O financeiro do básico, isso é responsabilidade do pai. Quando isso ficou faltando na infância, seja na minha ou seja na dos meus filhos, vamos pensar assim, na vida adulta, a criança ou o adulto, enfim, o adolescente, ele vai se sentir inseguro, desprotegido, então entram os medos, né? As inseguranças, com falta de tranquilidade, então as ansiedades. A ansiedade vem muito do vazio e da ausência do pai, do masculino, tá? E aí as crianças, os adultos, né? Então tem dificuldade de se prover, tá? Então quando falta, vamos lá, não é que falta significa que eu não tive um pai na minha vida. Não, eu posso ter tido um pai, mas que não me passou isto. Sem julgamento, críticas e culpados, por que esse pai não passou isso? Porque provavelmente ele não teve, e que não teve, e que não teve, tá? Do lado da mãe, carinho, atenção, amor de graça, contato, acalento, abundância, prosperidade. Então, na vida adulta, a criança, e as relações, até falando do dinheiro, as relações com o dinheiro, é o dinheiro, sabe o dinheiro que não está sobrando? Sabe a abundância, a prosperidade, o sucesso, aquele algo a mais? Isso falta energia de mãe. Né? Então, pessoas aí depois que têm dificuldade, isso chega muito para mim, pessoas que não gostam de toque, têm dificuldade, ai Lu, eu não consigo ser carinhosa com a minha filha, né? Eu não consigo, eu eu amo ela assim e tal, mas eu não consigo às vezes falar. Claro que é bem complexo, porque é bastante coisa, porque daí o não falar também pode ser um dos traumas que eu falei da fase oral, que é quando o que a gente tava falando lá antes da comida, isso, da alimentação, tá? Claro que a gente precisa investigar várias coisas, mas, né, para trazer aqui uma pincelada para vocês. Então, a falta de atenção. Esse aqui é super, né? O déficit de atenção, agora que até tá na moda, né? Déficit de atenção. Todo mundo tem TDAH, déficit de atenção. Falta de mãe na infância também. E aí, lembra, mãe não é que a minha mãe morreu. Não. Minha mãe talvez só não conseguiu estar presente. Por quê? Sem julgamento, gente. Porque talvez essa mãe tinha mais 8 filhos, tinha que lavar, passar, cozinhar. Como que ela está presente na tua vida se ela tinha 1 milhão de coisas para fazer?
né? Muito melhor E que que, hoje, né? e que também o que essa mãe traz e carrega lá de trás. Então a gente tem coisas específicas que é como se fosse assim de responsabilidade do pai e coisas específicas que são de responsabilidade da mãe. E aí é legal a gente trazer esses entendimentos do que eu estou passando para os meus filhos, que talvez é o que ficou faltando em mim. Então voltamos. Primeiro trabalha a mãe, trabalha o pai, né? Depois cuidar para a gente não repetir isso com os nossos filhos, fazer diferente, né? Então, desde pequenininho, poder falar eu te amo, dar colo, dar muito colo. Gente, eu canso ainda de ouvir, ai, de deixar a criança, deixar a criança chorar no bercinho, deixar a criança não sei o que. Gente, não. Não, eu tenho certeza que a Larissa fala muito isso aqui para vocês, mas mamíferos, nós somos os únicos mamíferos que deixamos os nossos filhos. Vejam as ursas, vejam os cangurus, vejam como que eles ficam grudados na mão o tempo inteiro. o tempo inteiro. E daí eu ouço assim, ah, é porque minha criança, não sei o quê, não quer dormir no bercinho. Tá bom, gente. O Lucas vai fazer, eu posso contar muito isso, porque senão eu vou falar que eu não sou uma terapeuta de sucesso. Mas enfim, o Lucas tem 5 anos, a gente ainda dorme junto. A gente ainda dorme junto. 5 anos, gente. Dorme junto. Mais E é segurança a criança tem na infância, mais seguro ele vai se sentir depois, né? Isso, mais seguro. E as pessoas acham que, não, essa independência desde que. Não! Quanto mais dependente eles são dos pais, mais independentes eles vão ser na infância. Quanto mais dependentes na infância eles são dos pais, mais independentes eles vão ser na vida adulta. Tá? Por quê? Porque eles tiveram tudo o que eles precisavam na infância. E por quê? Porque eu posso contar com a minha mamãe e com o meu papai quando eu precisava, né? Eu pude contar com a minha mamãe e com o meu papai quando eu precisava. Agora eu tô forte, eu tô cheio, tô completo. Agora eu vou pra vida. Agora eu vou pro mundo. É muito bonito, né? Todo mundo entender isso é muito bonito. Adorei essa última fala. Tem uma perguntinha, mas antes disso, deixa eu só colocar o que a Dani falou, que ela passou por isso, comeu tudo, depois voltou tudo. Sinto muito por isso, Dani, por você ter passado por isso. Marcou muito ela. E hoje ela fala pro filhinho dela que tá tudo bem, não quer mais, tudo bem, não precisa comer, obrigada. Tem que ser bom, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais. Graças a Deus, tomar consciência, isso. Eu tenho uma pergunta, Luz, assim. Você falou do pai, né? Que o pai traz a segurança, traz o dinheiro. Como que uma mãe pode ajudar o seu filho de alguma forma, de uma criança que não tem isso? O que que a gente pode fazer para amenizar? Entendeu a minha pergunta? Uma criança que não tem a presença do pai na vida, que daí não tem a questão do financeiro, é isso? Na vida, tanto físico, ou até tem, mas é um pai mais ausente, ou que não tem condições financeiras, que não traz essa segurança. O que pode ser feito para amenizar na criação dessa criança? Tá. Então, a própria mãe, sempre só para a mãe, né? Mas a mãe, né? Primeiro de tudo, a mãe. Vamos lá, vamos tentar. Vou tentar ser um pouco até mais profunda aqui. Primeiro de tudo, essa mãe tem que dar um bom lugar no coração dela para esse pai. Indiferente de quem ele é, de como ele é, esse pai é muito grandioso, porque ele também deu a vida aos filhos, tá? Primeiro de tudo, a gente já começa aí. E aí, os filhos olham os pais por meio dos olhos da mãe. Nossa, olha, isso é muito legal. Então, assim, se essa mãe, porque o pai isso, porque o pai aquilo, porque o pai aquele outro, e às vezes ela nem verbaliza, mas essa é a visão que a mãe tem do pai. Os filhos vão olhar por essa ótica também para o pai. E aí isso já instalou a baguncinha, tá? Então, primeiro de tudo, dar um bom lugar, vamos dizer assim, para esse pai no sistema. Ele tem o lugar dele, ele consegue contribuir com o que ele já contribuiu, que foi a vida. Né? Então, eu sou muito grata pelo seu papai. E aí, uma certa idade, até dá para ser falado isso para as crianças, né? Com o amadurecimento, depende muito do amadurecimento das crianças, né? Tem crianças que já são mais maduras, sei lá, com 6, 7 aninhos, aí já tem crianças que são um pouquinho mais, né? Mas a mãe poder também falar para essa criança e colocando isso. E aí isso é importante para a criança. Eu sei que aqui por dentro a mãe quer matar o pai,
Mas lembra que é importante para a criança e pelos nossos filhos a gente acaba fazendo sim isso. Não estamos aqui criando um Deus que não existe, mas de trazer a importância para aquela criança de que aquele pai é o pai certo para ela e é o pai que trouxe a vida para ela. Dentro dos estudos do Bert, ele diz então que a vida é o que é o nosso maior presente e para o resto da vida a gente, né, nunca mais vai conseguir pagar os nossos pais pela vida, nossos pais, tanto pai quanto mãe. Todo o demais, além da vida, é acrescentado, tá? Todo o demais é acrescentado. Então, meio que se entende que vem a vida e já se cumpriu com o que tinha que cumprir. Todo o demais é acrescentado, tá? Então, primeiro de tudo, mudar um pouco da ótica da mãe para com esse, sei lá, ex-marido, esse pai que não é tão presente. Às vezes é um pai, às vezes nem é ex-marido, às vezes é marido dentro de casa que não é presente. Né? Eu trago muito, Lari, nos meus atendimentos, a consciência para que essas mulheres olhem para a alma desse parceiro. Então, quais são as dores dele? Será que ele também não teve um pai? E aí ele né, tem todos esses vazios e hoje ele não está conseguindo lidar com tudo isso? Hoje ele se tornou pai e aí ele não consegue dar aquilo que ele não teve. Ele também não teve segurança, ele também não teve proteção, ele não consegue lidar. Eu, Luziana, consigo lidar, talvez com as minhas dores emocionais, com os meus vazios, com as minhas ausências, mas talvez aquela alma ali não conseguiu lidar. Né? Então, primeiro de tudo, a gente tem que tirar um pouco assim desse olhar julgador, né? Ou, enfim, não vitimizando ninguém, porque também temos o livre-arbítrio e cada um, né, escolhe. E tem as suas responsabilidades, exatamente. Mas para amenizar um pouco. E depois disso, eu diria assim, de criar, né? De criar, a mãe criar criar essa segurança para com o filho, sabe? Quando você diz assim, então, como amenizar essa segurança, como amenizar essa energia da falta de ir para a vida, ou questões assim. Então, a mãe. Normalmente, a mãe vai se desenvolver muito, a mãe vai trazer muita força, a mãe vai trazer, né, muita atitude, né? Principalmente se for uma mãe que deu conta de tudo sozinha. Então, os filhos, eles vão acabar se espelhando pela experiência da mãe. Mas aí tá, Larissa, é um pouquinho complicado, porque aí tem que cuidar, porque aí a mãe cumpre com o papel do pai, e aí às vezes acaba não conseguindo cumprir com o papel da mãe, que é carinho, atenção, colo, acalento, porque ela tá tão preocupada, né, em passar a segurança, em prover, em levar a criança para o mundo e tal, e aí às vezes ela acaba, né, não conseguindo dar esse feminino para a criança. Então, assim, tentar ter o equilíbrio é um trabalho bem mais, né, dedicado, vamos dizer assim, mas não é impossível, tá? Não é impossível. Eu sempre falo assim, se possível, os pais busquem autoconhecimento, façam terapia, façam constelação familiar, porque a gente cria filhos melhores. Quando nós estamos melhores, a gente consegue criar filhos melhores para o mundo, né, Luzi? Sempre. Primeiro de tudo é a gente, né? Para que a gente esteja bem, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa passar e cuidar dos nossos filhos. Se nós não nos cuidamos, nós não conseguimos cuidar dos nossos filhos e, enfim, das outras pessoas, né? Quem é terapeuta aí não vai conseguir cuidar dos seus pacientes e, enfim, né? Primeiro a gente, depois o outro. Se alguém tiver uma pergunta, a gente pode ir fazendo, tá? Luz, eu tenho mais uma perguntinha aqui que eu vivencio muito no consultório. Você, como microfisioterapeuta, também acredito que possa me ajudar e ajudar as mães que vão ouvir essa live. Por exemplo, um bebezinho ou uma criança que chora muito ou que tem algo digestivo e a gente percebe que o ambiente ali é algo indigesto de alguma forma, ou para a mãe ou para o pai. Conseguiu entender a minha pergunta? O que a gente pode fazer para ajudar tanto os pais ou os pais ajudar os próprios filhos? A mãe ou o pai fala no ouvido direito meia hora depois que dormir. Filho querido, filha querida, esse problema não é seu, isso não é seu. Problemas dos adultos ficam com os adultos. Você pode ficar tranquilinho, você pode mamar, pode fazer teu cocôzinho tranquilo, a mamãe e o papai resolvem o que precisa ser resolvido. Programa instalação
no inconsciente deles, porque eles acabam pegando e sentindo, né? Tudo isso que é vivido ali. E sim, as intolerâncias, né? A lactose, a glúten, enfim, isso sempre tem um conflito daquilo que foi intolerável no ambiente ali da familiar, né? Aquilo que foi vivido, alguma coisa assim. Ou às vezes está carregando uma memória também transgeracional, tá? Mas, na grande maioria das vezes, é aquilo que foi vivido. Sei lá, alguma coisa na gestação que você não tolerou, ou que você teve que tolerar, né? E aí ficou, tipo, né? Alguma coisa que você não digeriu, que então também ficou indigestos. E a questão do intestino, assim, tem muita questão de mágoa ligada, né? Então, são as mágoas, os ressentimentos, tá? Um pouquinho, então, para nós, sobre o intestino da criança, principalmente aquelas crianças, eu atendo bastante bebezinhos, porque eu trabalho com essa parte visceral Uhum. de bebê e crianças maiores com dificuldade de fazer cocô, retendo muito cocô. Pode ter algo no ambiente, além da parte física? Sim, super. Algo no ambiente e pode ser também, Lari, muitas questões assim, bem familiares mesmo. Liberação de perdão de alguém da família. Então, precisa às vezes ter alguém que tenha que perdoar, sabe? E às vezes não é a mãe e o pai, às vezes é tipo, sabe, a voz, alguma coisa nesse sentido. Que lembra, eles vêm carregando memórias. O intestino tem algumas interpretações, né? O intestino ele elimina a nossa sujeira. Então, talvez assim, qual foi a sujeira que fizeram, né, com a minha mãe, com o meu pai? Qual foi a sujeira que a mãe ou o pai viveram? Ou ainda, qual foi a sujeira que eu digo assim, sabe, né? Alguma injustiça, tá? Que Ah, foi feita, né? Então, precisa dar uma olhada, né, nesse sistema, assim, tá? Pra gente identificar. Mas é mais ou menos isso, assim. E aí, no ouvido direito, vai tentar reprogramar e instalar, né, que aquilo, os problemas dos adultos com os adultos, né, que é só um bebê, é só uma criança, que não precisa carregar aquela dor, enfim, tá? bem, você está seguro, né? Isso aí, que você está seguro. E aí fala tudo aquilo que você quer. Você é uma criança segura, você é uma criança calma, uma criança tranquila, uma criança próspera. Eu falo aqui para Laura, para o Lucas, vocês são muito prósperos, vocês são ricos, vocês são abençoados, vocês têm Então, vou começar a saúde, inteligente, sabe? Só coisa boa para eles. Só vai falando só coisa boa para eles, tá? E isso pode ser repetido mais vezes, não uma vez só, várias Não, noites. na verdade, assim, quando você quer instalar o processo, a informação, 21 dias, todas as noites, no ouvido direito, por 21 dias, tá? Você vai ficar instalando isso no ouvidinho da criança. E durante o dia, a qualquer momento que você também quiser falar, também pode falar, tá? Mas como se fosse meio que um tratamento, assim mesmo. 21 Que dias, no legal. ouvido direito, você vai falar aquilo que você quer informar para o bebê, para a criança, tá? 21 dias, nossa, eu não sabia que era tantos dias. Bom saber, que legal. Eu Isso. atendo muitas mães e bebês que choram muito às vezes. E fisicamente a gente não identifica nada na osteopatia, né? Acontece, mas é uma mãe que pode ter perdido um bebê, acontece muito. E ela queria que o bebê mexesse na barriga. O tempo inteiro eu ficava pedindo para o bebezinho mexer, é um bebezinho que vai chorar depois demais, e outras coisas assim, mas esse choro incessante aí do bebê é possível reprogramar também, se for Possível algo reprogramar e emocional também você forte pode já nesse trazer a dia. informação de que pode também ser o choro contido da mãe, tá? A mãe não chorou o suficiente, Isso mesmo. o bebê chora por ela. Isso mesmo. O João fala bastante isso, né? E faz muito sentido mesmo. É, Porque a energia dos dois são iguais, né? Até um ano e pouquinho. é isso. Uhum. Então, o choro contido da mãe. Aí a criança chora por ela. Exatamente. E essa mãe que está com alguma tristeza, que ela percebe que tem alguma tristeza. Acontece, às vezes, de eu encaminhar para psicólogo, psiquiatra, terapeutas, mas a mãe às vezes não vai, né? Não sei, por algum motivo não vai. Algo que ela pode fazer em casa, além de chorar?
Você tem alguma coisa que ela possa fazer Eu para ajudar? indicaria alguns autocuidados, sabe, Lari? Eu sempre gosto muito de indicar. Nossa, escalda-pé, gente, é uma coisa que eu indico muito. É uma prática antiga, simples, mas ela é, assim, fantástica, tá? Então, eu diria assim para essa mãe, né? Se cuidar. Ela precisa se cuidar. Ela tá sentindo essa tristeza, tá sentindo tudo isso, ela precisa se cuidar. Né? N motivos aí, mas precisa se cuidar um pouquinho, precisa tirar um tempinho para ela. Uma coisa que eu gosto muito assim, de indicar, que é fácil, que é barato, tá ali, é prático, enfim, um escalda-pés. Vou pegar uma bacia, vai colocar um galinho ali de lavanda, de camomila, seja de alecrim, né? Alecrim fala-se a erva da vida, então, da alegria, né? Da vida e da alegria, né? O alecrim. Joga umas ervinhas ali e coloca o pezinho ali na água quentinha, morna, por uns 15 minutos. Põe uma musiquinha, relaxa, dá um ar na cabeça, distrai, traz o estado de presença, respira. Mas esse autocuidado mesmo da mulher, né? Para amenizar tudo isso. Porque, sim, né? A gente sabe que muitas vezes assim, a mulher ela é mais difícil. Normalmente é difícil ela não procurar ou não aceitar ajuda, né? Mais difícil. Mas acontece em alguns casos. Acontece muito pelo financeiro, às vezes, é o que eu percebo, sabe? Sim, Financeiro mais prioridades aí, né? Porque daí. de prioridade, justamente. Isso. Ó, a Então, Sônia, a gente logo vai terminar, já deu uma hora, mas dá mais uns minutinhos ainda, Luzi. sim, A Sônia falou o seguinte: e falar para eles palavras bonitas em voz alta para eles repetirem, funciona? Se ela quis dizer claro. acordado, com a criança acordada ou não, criança maior. Sim, claro que sim, né? Tudo é ressonância, frequência, né? Quanto mais a gente. Eu só não sei, Lari, só uma pergunta que se passar de uma hora fica gravado? Não sei. Sabe que eu agora fiquei na dúvida que eu não sei se passar de uma hora não fica gravado. Não sei também, mas enfim. Mas a gente. Quanto mais nós ressoarmos essas coisas positivas, essas palavras, né? Vibração, frequência, então no ambiente, na nossa casa. A outra coisa que você falou, né? Dá uma dica dessa mãe que tá triste. Essa mãe que tá triste, gente, abre a casa, abre a janela, deixa o sol entrar, deixa, né, o ar circular. Eu gosto muito de incenso. Enfim, passo incenso, acende o incenso, né? Tem uma flor dentro de casa, as plantas transmutam muita energia. Tenham plantas dentro de casa, gosto muito de zamioculca, que é uma planta transmutadora. O bambuzinho da água também transmuta muito. A própria lavanda ajuda bastante. Mas tem umas plantas em casa, cuidem de vocês, cuidem da casa, né? Cuidem das coisas ali de vocês, porque faz diferença, né, Larissa? É o autocuidado. Façam uma comida que vocês gostam. Às vezes, realmente, Larissa, às vezes não é nem a psicóloga que a coitada da mulher tá precisando. Às vezes ela tá precisando sentar, comer uma boa comida, beber uma coisa gostosa, comer uma sobremesa gostosa, se cuidar dela, tomar um banho, passar um creme, ficar cheirosa, dormir um pouquinho cheirosa. Às vezes essa mãe também cansada, né? Pelo excesso aí de. A gente sabe como é ter filho pequeno e então, às vezes, essa mãe só precisa dormir, tira um tempo sem culpa de dormir. Eu, às vezes, estou cansada. Minha Laura ainda não dorme direito, ela tem 2 aninhos, então ela também ainda acorda. Às vezes, ela acorda mais à noite, assim, às vezes ela dorme bem, mas às vezes ainda acorda à noite, enfim, é uma bebê, né? E Voltou. eu Acho que o tiro assim, Instagram tá tudo, mandando às a gente vezes, terminar. umas 2, 3 horas aí da tarde e deito para dormir mesmo, sabe? Eles estão na escola e eu vou dormir, eu vou descansar, sabe? Sem culpa, lembra? Não precisa mais ser sofrido, não precisa mais, sabe, gente, ser tão difícil assim, né? Então se Que a gente puder permitam. deixar leve, a gente tem que deixar leve. Eu gosto muito de pisar na grama descalço. Nossa, me ajuda demais a natureza, pisar com o pé descalço na grama. Sim. Dá uma boa visualizada. Nós também, nós aqui vamos muito aqui, eu moro pertinho do Parque Bacaxiri, então a gente vai muito no Parque Bacaxiri no final de semana. Nossa, pra mim aquilo ali é vida, gente, né? É pisar na grama, é olhar pra água, lá tem os peixes são muito transmutadores também. Você ficar observando os peixes nadar assim, é transmutador de energia, volto de lá recarregada. Então, são pequenas coisinhas, como eu disse, às vezes no dia a dia, que vale a pena, né? E que é importante fazer para essa nossa, né, a melhoria aí, enfim, e para esse nosso equilíbrio, estado mental, emocional aí, para que a gente Mãe, possa. mãe,
cuidar. Uma mãe bem cuidada, uma mãe mais tranquila é uma mãe melhor do seu filho, né? Com certeza. Exatamente isso. A Exatamente. gente já vai terminando, porque, nossa, a gente fala, né? É tão gostoso. Vamos fazer mais vezes. A Dani agradeceu aqui pela live, disse que foi muito boa. Que bom, Dani. Obrigada por ter ficado aqui até o final. Luzi, faz o seu convite. Sim, gente, assim, bom, dentro de um pouco de tudo do que eu trabalho, né? Quero convidar para que vocês venham conhecer os meus grupos de constelação. Então, eles acontecem online, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. Depois, quem tiver interesse, manda um oizinho, pode ser no Instagram, enfim. E eu envio para vocês, então, o link do grupo para vocês participar. Então, entra lá no grupo do WhatsApp e aí, nessa segunda eu vou poder entrar. Aí você põe teu nome lá na lista e eu mando o link do Zoom para assistir por meio do Zoom. Então, eu sempre trago, assim, um tema, né? Um tema, algo que eu vou abordar naquele dia e faço uma constelação na prática para vocês participarem e conhecer um pouquinho mais. Tá bom? Maravilhosa, gente. Se puderem fazer constelação com ela e resolver alguns conflitos, problemas aí, vocês vão amar, tenho certeza. Só para Gratidão. finalizar, eu quero deixar aqui para vocês também que eu tenho um curso fantástico para Bebê Feliz, Bebê Sem Cólica, para ajudar muitas mães que não sabem como fazer com o seu bebê, porque o toque é muito importante, né, Luzi? A gente sabe que o toque transmite aconchego, carinho. Então, como ajudar o seu bebê e a sua criança com massagens relaxantes, massagens para o intestino, é muito legal. A gente está no link da minha bio, tá? Então, eu e a Luzi trabalhamos com muitas coisas maravilhosas. Dê uma olhada no Instagram dela, dê uma olhada no meu, porque tem muito conteúdo de graça, né, Luzi, que a gente passa para as pessoas com todo carinho, com todo amor. Sim. Ô, Lari, você falando sobre a massagem dos bebês, né, no curso de constelação, no final de semana, eu até falei para os meus alunos grandão lá, falei, vai fazer massagem reparentalizadora, que vai relembrar, como se fosse uma massagem, uma chantala, que vai trabalhar e vai curar esses vazios emocionais. Então, assim, ó, já prevenindo isso para o futuro dos filhos, super recomendo o toque, o carinho, como a Lari falou, né? Esse contato de pele, as próprias massagens, enfim. Gente, isso é curador, não só na vida do bebê, na vida da mamãe também. Por quê? Porque quando a mãe faz, ela também está fazendo para ela. Ou Verdade. Ela também está curando. Autocurando. Isso. Ela também está curando as memórias de falta do que ela teve. Laura Goodman fala muito mesmo, né? No texto dela também fala que a mãe, quando tem um bebê, ela acaba revivendo muitas coisas do seu próprio nascimento. Sim. Se cura junto, se libera junto. Né? Gente, nós vamos terminar. A Sônia falou, que delícia, façam mais sobre esse assunto. Vamos fazer, vamos fazer. Gente, gratidão a todo mundo que assistiu e entrou. O meu negócio travou tudo aqui, não sei quem tá, quem não tá, quem deixou mensagem. Mas um abraço para todo mundo, muita gratidão por ter, né, assistido a gente aí. Espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha colaborado. Obrigada, Lari. Maravilhosa. Tchau, gente. Beijo no seu coração. Tchau, tchau. Gratidão. Tchau.